Então, eu trouxe essa ideia de que essa semana é a semana da conscientização do TDAH, isso nacionalmente. É realizado todo um processo, é realizado todo um movimento para que a gente possa trazer mais informações sobre o TDAH, para que a gente possa combater as questões de preconceito que ainda existe dentro do transtorno e principalmente incentivar o diagnóstico precoce. Mesmo que não seja algo ainda tão falado, é possível a gente pensar no diagnóstico precoce. Mas para que a gente consiga realmente identificar esses sinais, identificar essas características, nós precisamos obter, ter conhecimento para conseguir nomear os comportamentos, as situações que são vivenciadas pelas crianças. Muitas vezes o comportamento ele já está ali presente, mas por não conhecer, por não sabermos identificar, né, eles passam despercebidos e acabam entrando dentro daquele processo de ser padrão do comportamento da criança, o padrão familiar, o pai foi assim, a mãe foi assim, e na realidade nós já estamos falando sobre uma característica que já dá para identificar precocemente, né? Então, essa semana é uma semana em que está todos voltados para poder, né, caminhar diante dessa proposta, certo? Então, eu sou Suelen Bispo, sou psicóloga, neuropsicóloga. Eu tenho uma clínica infantil especializada, tenho mais de 10 anos aí de formação frente ao desenvolvimento, o transtorno do neurodesenvolvimento, e também acompanho, né, a angústia dos pais, dos profissionais que muitas vezes não sabem mais o que fazer, já não tem mais tanta ferramentas para poder conduzir ou ajudar os alunos ou os próprios filhos, né? Então, eu tenho essa caminhada toda, e além disso, quem me acompanha já tem aí conhecimento. Eu também sou uma pessoa que vivo o lado da história do TDAH, né? Também tenho o diagnóstico enquanto TDAH, não só, tenho também o transtorno de aprendizagem específico, chamado, né, de dislexia, e durante todo esse processo, vivenciei muitos impactos, no meio do caminho fui ajustando, né, todos esse processo. Mas na infância, existia pouca informação, e mesmo que existia um diagnóstico, ainda não sabiam muito o que fazer, não sabia de que forma auxiliar, de que forma realmente fazer com que tenha, né, um resultado esperado, conforme era solicitado, pensando dentro da questão de aprendizagem. Então, no meio desse caminho, os meus pais foram orientados, conduzidos a fazer várias coisas que eles foram fazendo, né, no meio desse caminho, em busca de conseguir melhorar ali, principalmente o desempenho da aprendizagem, porque era o campo onde marcava muito as dificuldades, mesmo acontecendo em outras situações, mas esse era a área que tinha uma dor maior. Então, eles seguiam todas as orientações que foram dadas a eles dentro do contexto escolar, técnico, mas mesmo assim isso não foi algo que pôde me permitir não vivenciar, por exemplo, ali 3 reprova, ou que eu tivesse possibilidade de ter um desempenho melhor comparado ali à minha faixa de idade, a turminha que seguiam na minha série ali, né? E aí, no final das contas, esse processo no qual foi orientado não fez sentido, porque não era exatamente aquele formato de aprendizagem que eu precisava e que realmente fizesse sentido para mim. E aí é por isso que eu te pergunto, né? Você já ouviu, você já falou algo nesse sentido, seja você mãe, seja você professor, algo nesse sentido de que, olha, não, ele é muito preguiçoso mesmo, ele é mal criado, ele é uma criança sem limite. Se você já ouviu isso, já falou isso, hoje nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre essa situação e sobre as mentiras que te contaram em relação ao TDAH e o que realmente está por trás dos comportamentos dessa criança. São falas que são recorrentes, na maior parte das vezes acontece com uma grande frequência, e é justamente por conta disso que eu vou começar com alguns impactos, né? Que são os impactos que nós
estamos aí no dia a dia e que, na realidade, são impactos que tenham esse intuito, na realidade, de não ter sentido, são mitos, né? Muitas pessoas, dentro desse convívio clínico que eu tenho, né, traz muito essas falas de que essa criança é preguiçosa, que ela só quer fazer o que ela quer, que essa criança ela não tem limite, ou que muitas das vezes as mães acabam tendo a culpa por as pessoas acreditar que elas estão justificando essa permissividade com o TDAH, né? E aí, muitas vezes, as pessoas querem uma solução imediata e até mesmo pensando nesse intuito, né, de agressão física para impedir a conduta dessa criança. Amanhã a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essas questões comportamentais, a forma como a gente maneja. E eu quero trazer hoje um pouco dessa ideia dos mitos, né? O TDAH, ele é ainda um transtorno muito mal compreendido. E mesmo ele tendo uma prevalência muito grande, né, nacionalmente, né, a prevalência dele ainda sendo muito grande, ainda tem alguns preconceitos voltados para o TDAH. E muita gente ainda diz saber, mas não sabe, fica muito naqueles efeitos de informação habitual do que é dito, do que é repetido, pensando em desatenção, hiperatividade. E sendo que, na realidade, esse só é uma ponta daqueles comportamentos que nós conseguimos nomear, que a gente consegue visualizar. Só que toda a raiz das dificuldades dessa criança, ela não é tão vista, não é tão percebida assim com tanta facilidade. Então, ela está lá embaixo e a gente precisa pensar exatamente nisso, porque é isso que faz com que essas crianças tenham um impacto tão significativo, né? Nós temos uma revisão global que foi publicada em que traz uma taxa de prevalência em que existe uma porcentagem ali entre criança e adolescente em que 10% dos casos são em meninos e 5% em meninas. Então, nós temos uma taxa muito grande de prevalência. O TDAH, na realidade, ele é o segundo transtorno que mais acontece, né, no processo da infância ali, que as pessoas têm muito mais diagnóstico. E quando a gente pensa numa porcentagem baixa, como esse 5% em menina, não é porque meninas são mais difíceis de ter TDAH ou que as meninas elas não têm o TDAH. É que, na realidade, o perfil, a característica, ela vai ser direcionada para outro ponto. Os meninos, normalmente, é muito mais visto por conta daquela inquietação, aquele movimento frequente, as explosões muito mais vista, diferente das meninas, né? As meninas, elas têm um perfil, enquanto menina mesmo, um pouco mais tímida, mais quieta, elas conseguem camuflar, porque até a forma delas conversarem, o contexto, o jeito delas conversar socialmente, já é melhor do que nos meninos. Os meninos já têm isso, né? Um pouco mais prejudicado e as meninas não. E por conta dessas situações, acaba passando despercebido, porque elas camuflam muito o sinal. Então, uma criança que tem um comportamento agitado, inquieto, ela vai chamar muito mais atenção do que uma criança que tem uma desatenção. Ela tem o mesmo prejuízo que essa criança que está ali se movimentando com tanta intensidade, ela vai ter o mesmo prejuízo, porém ela não tem um dos critérios que acaba fazendo com que os pais sejam chamados, a escola faça reunião. Então, ela é aquela menininha que vai ficar sentada, vai ficar parada, vai olhar, prestar atenção ali, direcionar o olhar ali para a professora. Ela vai estar ajustada, na grande maior parte das vezes, só que ela também não vai estar sendo vista. E isso não quer dizer que ela não tenha impacto, que ela não tenha dificuldades, ela tem sim. Só que os sinais no quais está sendo visto é bem diferente. Então, percebam que existe essa distinção, existe essa diferença, e que isso, na grande maior parte das vezes, também traz prejuízo, né? Então, essa menina, ela passando por todo esse processo, ela também vai ter os prejuízos dela, ainda vai ter mais prejuízo, porque ela não vai ser vista. E o menino vai ser visto, ele vai ter ajuda um pouco mais rápido do que as meninas,
diante dessa situação, desse quadro aí, um pouco mais específico, né? Então, esses mitos é um dos pontos que nós precisamos ter cuidado e que não é realmente verdade. Essas crianças, elas fazem um esforço enorme para conseguir acompanhar, para conseguir agradar os pais, os professores, e eles não conseguem, não é porque eles têm preguiça ou eles não têm força de vontade. Eles não conseguem porque o funcionamento deles cognitivo precisa desse suporte para que eles consigam, de fato, dar a resposta do que é esperado. Então, muitas crianças, dentro desse convívio, né, que eu tenho, elas têm inúmeras tentativas para conseguir aprender, para dar resposta da forma como é esperado, pensando resposta verbal, resposta comportamental. No entanto, elas não conseguem, porque nós temos áreas, eu vou falar um pouquinho depois, estou adiantando aqui um ponto, nós temos áreas em que está prejudicada, e esse movimento dessa criança sozinha, ela passa a ser muito difícil, porém não é uma criança que não está fazendo tentativa, ela não está conseguindo alcançar e atingir o resultado esperado da forma como é solicitado para ela. Então, elas passam a ter um sentimento de frustração muito intenso, uma raiva muito presente, explosões com muita frequência, porque todas as vezes que elas são expostas a determinada situação em que espera dela um tipo de resposta e ela não consegue, as pessoas já explicou uma vez, já explicou duas, e mesmo assim ela não consegue absorver essa informação, a criança ela vai ficando frustrada por ser exposta a essa situação e não conseguir dar a resposta. E isso faz com que a gente entre na medida de ou é uma raiva muito aparente em que ela vai se comportar diante dessas situações, ou essa criança ela vai ficar muito mais retraída, ela vai ficar muito mais insegura para as coisas que vão acontecer com ela, né? Então, dentro do repertório escolar, a gente tem muitos comportamentos que são secundários às dificuldades por conta do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Só que quando a gente não tem essa percepção, a gente só vê aquilo que é o comportamento, mas nós não conseguimos identificar que ele é secundário a um transtorno, né? Então, imagina essa criança tendo uma percepção de que estão esperando algo dela e que ela, mesmo se esforçando, tentando fazer o melhor dela, ela não está conseguindo. A gente tem uma outra comorbidade, que aí entra dentro das questões emocionais, e se nós não ajustar o mais rápido possível, a dificuldade, o impacto vai ser maior, porque nós estamos falando de um transtorno do desenvolvimento, e aí a gente vem com um transtorno emocional que é secundário a esses quadros, né? O quadro do TDAH. Recentemente eu fui num congresso em que trouxe muito essa ideia, né? E é um ponto diferencial que eu quero compartilhar aqui com vocês, que na grande maior parte das vezes a gente não consegue ver, né, essas comorbidades e fica só mesmo voltado para uma única característica. E os transtornos do neurodesenvolvimento, na grande maior parte das vezes não. Existe uma recorrência em que ele não vem sozinho, ele vem junto com outros transtornos. Nós temos uma base primária, que é o que tem o impacto, né, dessa criança, pensando em todo o perfil dela, até mesmo considerando as questões neurobiológicas, só que tem estudos que mostram, né, essas comorbidades vindo com uma grande frequência, né? Então, eles trazem essa relação que nem sempre o TDAH está vindo sozinho, nem sempre o transtorno X ele está vindo sozinho. Então, aqui já é o nosso ponto diferencial de atenção para que a gente consiga auxiliar essas crianças, né? E o que mais dói dentro dessa situação é
dentro de tudo isso, essas crianças passam a acreditar que elas não têm capacidade, que elas não têm potencialidade, que as outras pessoas são melhor que ela é burra mesmo. E isso para ela, para todo o processo, não só para ela, acaba pesando e ficando muito mais difícil. Então, aqui está o nosso cuidado, a nossa atenção de realmente saber o que é, o que impacta, para que a gente não deixe chegar dentro desse perfil, né? Que essas situações, ela vai acontecer na sutileza. Nós somos pessoas que somos voltados a olhar para o que precisa ser feito. E se isso não está sendo feito, a gente tem um cuidado, um jeito de colocar ali um apontamento. E aí, nessa situação, nós estamos apontando criança, né? Uma criança que está em processo de desenvolvimento e que elas estão aprendendo e que elas não têm resposta e que elas precisam de um auxílio, e nós estamos apontando justamente para essas crianças. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, e por isso que a informação ela é extremamente importante. Eu quero aproveitar e deixar aqui como um meio de comunicação, né? Se eu, de alguma forma, alguma dessas informações que nós estamos compartilhando aqui, que eu estou compartilhando com vocês, se vocês tiverem dúvida, quiser perguntar, pode ir perguntando, que a gente vai se conectando com a sua experiência, tirando um pouquinho da sua dúvida, que às vezes também é a dúvida de alguém. Então, quero deixar aberto aqui o canal, para que vocês também possam fazer as perguntas. Nós estamos fazendo aí a live em 2 ambientes, né? Aqui no YouTube e também no Instagram. E caso vocês tenham dúvida, a gente pode ir compartilhando, certo? Vou seguir por aqui, então. Conforme for tendo, a gente vai respondendo. Então, nós falamos sobre os mitos, situações que impactam, o olhar diferencial que nós precisamos ter, justamente essa parte de conhecer, né, o TDAH. E agora nós vamos falar sobre algumas verdades, né? Algumas verdades que ninguém fala sobre o transtorno e que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa questão de funcionamento, né? Então, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa, né? Significa que é um cérebro que vai ter, sim, um funcionamento diferente. As pessoas não gostam de ouvir isso porque parece que está limitando essa criança, parece que está colocando ela em um nível menor do que parece que ela seja, mas não é diferente. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, essa criança tem um funcionamento cerebral diferente, sim. E nós precisamos compreender e aceitar isso, porque senão a gente não vai conseguir auxiliar ela. A gente vai colocar muito mais demandas do que ela é capaz de aprender, ou vamos colocar muito mais etapas do que ela consegue realizar. E nesse processo, ao invés de estar ajudando, nós estamos só piorando toda a situação, né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem as áreas executivas prejudicadas. Tem o livro do Dr. Bartley, que é um pesquisador muito conhecido do TDAH, e ele traz uma explicação simples sobre essa questão do funcionamento cerebral, né? Então, ele traz assim, ó, você tem um cérebro que a parte de trás é onde você aprende, e a parte da frente é onde você faz. E é exatamente a parte da frente, que é onde fica as nossas funções executivas, que é a parte mais prejudicada dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, a questão da atenção, impulsividade, planejamento, organização, monitoramento, todas essas áreas precisam de uma execução. E essa criança, ela tem essa dificuldade nessas áreas executivas por conta desse funcionamento diferenciado. Então, ao invés, eu gosto de sempre explicar isso aos pais, quando a gente está nesse momento de troca, de passar essas informações, normalmente a gente vai pensar de uma seguinte maneira. A criança que não tem o transtorno, nenhum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, a via de funcionamento cerebral de áreas dela é uma linha. Então, todo o sistema vai funcionar e responder dentro do tempo,
na precisão que precisa. Agora, a criança que faz parte de um transtorno, principalmente aqui nós estamos falando do transtorno do TDAH, as vias dela são parecidas com essa criança típica, nós vamos chamar aqui. Porém, dentro desse segmento, ao invés de ser uma linha, pode ser que faz uma curva, pode ser que faz uma ondinha. E o tempo que essa criança vai ter para responder a mesma coisa que uma outra que não tem, ela vai ser maior, vai ser um pouco mais difícil, vai precisar um pouco mais de suporte, vai precisar de desenhar, vai precisar de mostrar exemplo, vai precisar de dar modelo mais de uma vez, porque o funcionamento dela tem essa estrutura diferente, né? É claro que isso só foi uma forma simples de poder mostrar para vocês sobre essa questão do funcionamento cerebral diferente, para que vocês entendam que existe esse impacto lá nas vias nossas mesmo, nessa parte neurológica nossa. Então, os neurotransmissores, eles, as crianças, ela tem toda essa condição de neurotransmissor. Só que a forma como ela precisa da resposta, essa condição para essa criança vai ser um pouquinho mais difícil. Então, aqui é um momento que a gente precisa ser um pouco mais estratégico para conseguir auxiliar elas, para conseguir direcionar ela para onde realmente vai fazer diferença no funcionamento, nas respostas que ela precisa dar no dia a dia. Um outro ponto, né, que hoje está sendo usado para o TDAH é que a gente sempre viu o TDAH como um prejuízo atencional. Só que, na realidade, hoje a gente consegue ter estudo suficiente para compreender que o TDAH ele tem uma dificuldade da autorregulação. Por isso que é difícil para ele conseguir dar respostas rápidas no mesmo propósito, né? Que no mesmo funcionamento que as outras crianças têm, né? Então, ao invés da gente só ver o TDAH como um prejuízo atencional, hiperativo, impulsivo, a gente precisa ressignificar esse entendimento, esse conhecimento para uma desregulação, né? E essa desregulação é o que faz é o desafio maior para essa criança. Essa criança ela não consegue se ajustar no mesmo tempo, ela não só consegue se auto-monitorar, se controlar no mesmo tempo. E isso tudo precisa, né, ser trabalhado com ela, precisa ser ensinado para que ela consiga ter o desempenho dentro daquilo que é esperado para a faixa de idade dela. Então, um outro diferencial que eu quero trazer para vocês aqui é isso. A gente sai um pouco daquela performance de TDAH ser desatenção e entramos um pouco dentro desse entendimento de déficit, dificuldade na autorregulação. Então, se essa criança está com dificuldade de autorregular a atenção dela dentro de uma atividade, o comportamento dela dentro de uma atividade, a gente começa a ter um pouquinho mais de atenção sobre esses comportamentos para entender qual a relação que está tendo, né? Sobre o aspecto do TDAH em si, tá? Então, hoje o TDAH é visto como um transtorno da dificuldade de autorregulação, que é onde nós temos, né, essa parte executiva aí, que a criança tem muito mais dificuldade de poder se autorregular para dar as respostas do que são esperadas. Um outro ponto interessante dentro do TDAH é isso. E aqui eu falo que é o ponto onde as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de compreender, né? Então, as crianças com TDAH, elas têm um padrão de dopamina diferente. É isso que eu estou falando sobre a questão da autorregulação. É o que dificulta, de fato, o foco dela nas atividades repetitivas, ou que são pouco interessante para ela, não é tão estimulante. Só que em atividades que têm uma motivação, uma dopamina um pouco mais alta, ela consegue ficar e ter aquela atenção concentrada por muito tempo. E aí é quando os pais chegam, mas não é possível, porque quando ele está no videogame, quando ele está no celular, ele consegue fazer tudo, não precisa de ajuda, e aí entra aquelas falas de dizer que eles estão com preguiça, que eles não querem fazer, é má vontade, mas na realidade nós estamos falando de um funcionamento que tem
Nós estamos falando de um cérebro que tem um funcionamento diferente. E o que é o ponto alto dessas crianças é esse nível de interesse que vai manter o desempenho deles. Então, não tem como a gente só pedir para ela copiar da lousa ou escrever, fazer a tarefa longa, sem estipular a estratégia, porque esse cérebro, essa criança não vai conseguir responder, mas ela não vai conseguir responder, não é só por uma questão de falta de vontade, é porque o cérebro dela funciona assim. Então, muitas vezes os pais trazem isso, mas precisa ir em tal lugar, ele consegue lembrar, mas na hora que eu peço para ele falar a letra, o alfabeto, o que ele acabou de ler, ele tem muito mais dificuldade. Nós estamos falando de funções executivas, então a necessidade, né, de acessar a estrutura dessas funções é muito diferente do que a gente tem dentro dessa vivência, da nossa rotina do dia a dia. E aí é por isso que temos um funcionamento cerebral diferente. E que justamente por isso que faz muito mais sentido eu me engajar em atividades que é interessante e prazerosa para mim, por muito mais tempo, do que diferente. Pode ter perguntas no sentido, mas todo mundo faz isso. Todo mundo tem o interesse e fica muito mais tempo em alguma atividade que é de preferência. Só que, na grande maior parte das vezes, o retorno, o pausar, o mudar, para você pode ser um pouco mais tranquilo do que para uma criança ou uma pessoa que tem o TDAH, né? Então, esse desajuste, né, essas informações, característica, é que acaba sendo o grande enfrentamento dentro desse processo e desse cérebro com esse funcionamento, né? E aí, ao longo desse raciocínio, é que a gente precisa sempre manter, né? As estratégias que são direcionadas, as estratégias que vão fazer sentido para que essa criança consiga responder o que você precisa. Então, essa criança, ela tem um modo, uma forma de aprender, e que se você não tiver conectado com isso, se você não tiver interessado com isso, colocar sua atenção para essa condição, o custo disso, eu falo o custo de tempo, o custo de aspecto ali emocional para lidar com o comportamento dessa criança, pode ser mais caro. E para a criança também, né? O impacto disso também pode ser mais caro. Então, essas crianças, elas não precisam de bronca, elas não precisam de gente que fica apontando ou criticando, elas não precisam de pessoas que desacreditam delas. Elas precisam de pessoas que acreditam na potencialidade dela e que estão preparadas a pensar de forma estratégica para auxiliar. E quando eu falo de forma estratégica, é porque não tem uma única forma para ajudar uma criança em determinada situação. Tem diversas maneiras e a gente vai respeitar sempre o funcionamento dela para entender qual é essa estratégia que faz sentido para ela. Então, brigar com uma criança que tem TDAH porque ela está distraída faz sentido? Vamos pensar, fica parecendo a briga com uma criança que usa um óculos por não enxergar bem, né? Então a gente fica brigando diante de uma situação que para aquela criança não vai fazer esse sentido e não vai ter um impacto. As punições, mesmo que seja algo que possa ter uma resposta momentânea, elas não vão trazer o benefício que você espera para essa criança. Elas vão trazer outro aspecto, elas vão trazer a ansiedade, ela vai trazer baixa autoestima, e muitas vezes, né, principalmente pensando ali um pouco mais, ela vai trazer culpa, né, pensando um pouco mais nas crianças maiores, indo para a adolescência, pode começar a potencializar uma predisposição com um quadro depressivo. E aí a gente tem um impacto maior, porque dentro desse processo da adolescência, existe toda uma modificação de estrutura, né, mesmo dessa criança, desse adolescente, que já gera um impacto, né, e aí mais a situação pode ser um pouco mais desafiadora, né. E aí vem muito essa frase, né, que eu acredito que é necessário a gente pensar e compartilhar aqui. A cada vez que a gente julga uma criança com TDAH,
e a gente afasta dela, a gente afasta ela de quem ela pode ser. Então, por isso que eu falo muito sobre você acreditar nessa capacidade, a partir do seu conhecimento primeiro, mas você acreditar na capacidade dessa criança. Dessa criança poder, né, realmente conseguir atingir isso que está sendo difícil para ela, dar a resposta da forma como as pessoas esperam dela, né? O seu olhar diferencial é o que vai fazer, na realidade, muito sentido. Tem uma pergunta aqui no chat do José Roberto, ele coloca assim: boa tarde, meu filho, com tela, ele se concentra bem, porém na hora dos estudos ele tem mais dificuldade. Existe alguma explicação para isso? José Roberto, eu trouxe até aqui sobre esse ponto, né, de diferença, justamente por conta desse funcionamento cerebral dessa criança que é diferente. Ele tem uma via de aprendizagem em que o aspecto prazeroso para ele faz muito mais sentido, se manter concentrado por um longo período de tempo em algo que tem um nível de dopamina maior, para ele é muito mais benéfico e é muito mais interessante. Então, ele consegue ficar por muito mais tempo dentro dessa atividade. Isso é funcionamento cerebral. Não é ele que escolhe querer ficar por muito tempo diante dessas atividades. Do outro lado, quando você tem uma exigência maior, em que tem um processo executivo, né, que é essa região que nós temos, ou nessa região frontal, pré-frontal, que precisa dessas ações, né, isso é muito difícil para essa criança, porque não é só voltado para aspectos prazerosos, não tem esse interesse, essa sensação, da mesma forma como ele vivencia em situações que ele gosta. É aí que nós temos que trazer o prazer diante dessa situação que é necessária para ele, por exemplo, ler e escrever. Então, a gente precisa utilizar o que ele tem de funcionamento já, do que ele tem interesse, e ressignificar para esses momentos diferentes, que é onde a gente está precisando que ele tenha muito mais atenção, um desempenho melhor. Então, essa criança, ela não consegue se autocontrolar diante dessa situação. Por isso que ela fica muito mais tempo no jogo, por isso que ela não gosta de ficar muito tempo tendo que escrever. Se ela não sabe quanto tempo vai finalizar, ela não vai se engajar nessa proposta, nas atividades, nas tarefas que você precisa. Esse é a dificuldade da regulação, né, que essa criança precisa ter para ter esse desempenho, é onde nós entramos. Por isso que a gente pensa sobre esse olhar diferenciado e estratégico. Essa autorregulação, ela não consegue fazer sozinha. Muitas vezes, se você deixar, ela vai ficar por um bom tempo. E ela também não vai conseguir retornar para aquilo que você acabou de falar, que precisava fazer daqui a pouco. Ela vai continuar ali, porque aquela sensação, aquele prazer, e nós já estamos falando de tela, né? Já tem um estímulo prazeroso maior. Aquele prazer para ele faz muito mais sentido do que ter que utilizar vários mecanismos em que tem que ter um esforço muito maior daquilo que ele já consegue passar, porque ter que fazer tarefa, se concentrar, estudar, tem etapas e necessidades específicas que dentro de uma outra situação, por exemplo, que nem um jogo, que tem esse aspecto motivacional maior, que não tem do outro lado. Só que é nós que fazemos essas combinações, né? Utilizamos o que ele já tem, isso de funcionamento, para inserir as habilidades, as aprendizagens que ele precisa, certo? E aí, por isso que eu falo que quanto mais a gente entende sobre o funcionamento do nosso filho, e a gente consegue ter esse olhar diferencial, mais estratégia a gente menos impacto nós temos também no dia a dia. Porque pode ter certeza, não é só nos estudos que ele tem dificuldade, na rotina do dia a dia, nas coisas que você pede, nas tarefas diárias, isso tudo tem um impacto significativo, só que na grande maior parte das vezes onde a gente vê nos estudos. Só que passa sobre nós, né, essa sutileza desses comportamentos, e a gente entende como sendo um comportamento inadequado, uma preguiça dessa criança, enfim. E aí, quando a gente consegue se direcionar, isso funciona melhor, né? É um pouco do que eu faço dentro do trabalho com essas crianças com TDAH.
A gente usa todos esse conhecimento e essas estratégias para mostrar para eles o caminho, né? Mostrar para os pais também o que é possível, para eles conseguirem chegar no resultado o mais próximo possível daquilo que é esperado, né, para essas crianças. Então, vocês, enquanto professor, mãe, pai, entendendo um pouquinho sobre esse funcionamento do cérebro, já vai também amenizar bastante aquela sensação de culpa, dúvida, angústia, que no dia a dia acaba aparecendo com muita frequência, né? Desespero também, muitos pais chegam falando, não sei mais o que fazer, já tentei fazer várias coisas, só que a gente tem que voltar o nosso olhar para conseguir, né, realmente entender por onde nós vamos começar para poder ajudar essa criança. E aí, a partir do momento que você muda essa lente, você acaba mudando o rumo da história do seu filho também, o rumo da história do seu aluno, né? Da criança no qual você tem ali a proximidade de contato, né? E aí, hoje, é um pouco do que eu... Imagina, é um pouco do que eu gostaria de trazer para vocês. Então, dentro desses 3 dias, eu vou buscar pegar bem esses pontos que são dúvidas para os pais, né, professores, para que vocês já tenham uma ideia de que existe um caminho e que existe possibilidades para sair das dificuldades que essa criança está apresentando no dia a dia. Só que a gente precisa estar atento ao funcionamento, às informações, para que a gente saia daquela posição de julgamento, saia daquela posição de apontamento, de culpabilizar uma criança que não consegue ter controle, né, de uma situação que ela mesma já não tem controle, e isso faz com que a gente acaba perdendo muito tempo, né? Então, hoje eu trouxe um pouco mais disso. Se vocês tiverem dúvida, quiser deixar aqui, como o João fez também, eu respondo na próxima vez. E na próxima semana, na próxima live, eu vou trazer algo que vai bater muito nessa questão do comportamento, né? Então, na quarta-feira, eu vou trazer um pouco mais dessas informações em relação a como lidar com esse comportamento no dia a dia, pensando nas crises que muitas vezes acaba acontecendo, pensando nas rotinas e pensando nessas tarefas que são exigidas para essas crianças, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham feito sentido, né, para vocês. E no final dessa semana, sexta-feira, a última sexta-feira, eu tenho também uma outra oportunidade, né, que pode mudar um pouquinho mais essa relação de vocês com os filhos e com a escola. Tem uma pergunta. Deixa eu ver. Qual é a diferença de TDAH? Não, TDAH com DDA. TDAH sem o A é a mesma coisa, né? É transtorno de déficit de hiperatividade, de atenção e hiperatividade. Antigamente usava especificadamente, é tipo desatento, tipo hiperativo, com essas nomenclaturas, TDAH. Hoje a gente não fala, né, especificadamente só o TD e o H. É normal, TDAH. A gente só define. É um tipo desatento e é um tipo hiperativo ou é um tipo combinado. Então, a diferença hoje é na forma mesmo dessa nomenclatura que era usada antes e que hoje, né, nós temos a atualização em que nós especificamos o tipo dessa criança, né? E o DDA é uma sigla inglesa, então tá falando sobre TDAH da mesma forma, só que é em inglês, tá falando em inglês. A outra pergunta é igual. Tem outra? Eu não consigo. Não, acho que é isso. Só elas, né? Isso. Sim. Então, eu agradeço a participação de vocês e aguardo vocês na quarta-feira, em que nós vamos falar sobre comportamento, né? Como lidar com esses comportamentos. Quem não está no grupo, entra no grupo, ali a gente deixa algumas informações,
sobre a palestra, sobre a live em si, e aí vocês ficam mais próximos, né? E fica mais fácil de acessar, certo? Um abraço e até.